Adenauro, eu posso dar início? Ok, então vou fazer a prece. Eu convido a todos e a todas para que nós possamos unir os nossos pensamentos, unir os nossos sentimentos em torno da prece, encaminhando aos nossos guias espirituais, aos protetores espirituais, aos guias da nossa casa de oração e trabalho. Deus amado, Pai eterno, obrigado por tudo que nos proporcionaste nesta existência. Permite, Pai, que possamos crescer em espírito e em verdade, para que um dia, Pai querido, possamos ser instrumentos fiéis do Teu amor, instrumentos fiéis da Tua paz. Assim seja. Meus queridos irmãos e irmãs, quem de alguma forma quiser e puder participar, trazendo alguma pergunta ou trazendo algum esclarecimento, peço para que vocês possam digitar ou então manter contato com a Adenaura, para que a gente possa de alguma forma trabalhar nesse sentido, tá bom? E essa temática de hoje é uma temática profundamente interessante. Quando nós começamos a nos aprofundar na parábola do filho pródigo, fazendo uma reflexão, e vamos constatar realmente a beleza e a profundidade dessa parábola. Eu tenho dois caminhos para trabalharmos esta temática. O primeiro caminho é um caminho onde vamos trabalhar vamos chamar assim, uma reflexão de uma forma mais direta da parábola. E um outro caminho seria uma reflexão a partir da psicologia profunda de Joana de Ângeles. Inicialmente, vamos percorrer o primeiro caminho. E ao final, se sobrar um pouco mais de tempo, aí nós vamos trabalhar um pouco sob a perspectiva da psicologia profunda. Tá? Bom, vocês vão me dar licença, porque eu vou ler agora a parábola. E eu convido todos vocês para que vocês possam ir, de alguma forma, focando, prestando atenção às partes dessa parábola, para que nós possamos, ao final, fazermos as nossas digressões, fazermos as nossas reflexões e os nossos comentários, tá bom? Tá tudo ok? Vamos lá. Essa parábola está em Lucas, né, do evangelista Lucas. E assim Lucas nos disse que Jesus narrou. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.
E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava ao longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra ti. Aliás, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? E o servo lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse a seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Bom, esta é a parábola. É uma parábola que traça Tem 3 componentes nessa parábola: o pai e os 2 filhos. Um pai movido de compaixão e misericórdia, um filho egoísta, instintivo, e o outro filho que vive das aparências, mas egoísta, orgulhoso, exclusivista. Então, o pródigo, ele é a fiel imagem daqueles cujas faltas ressaltam logo à primeira vista. Nós encontramos muitas pessoas assim, não é? Que as suas faltas, elas são tão claras e externas e que nos tocam ao sentido, que nós identificamos logo de uma forma rápida, direta. O egoísta, aquele filho, o mais velho, é a perfeita encarnação dos que se julgam isentos de culpa, mas preservam dentro de si o orgulho, são sectários, são fundamentalistas, estão sempre a apedrejar os outros. O pai
e que Vinícius, o Espírito Vinícius, pela mediunidade de Chico Xavier, ele nos fala que o pai não só lhe atende ao pedido do filho mais novo, quando esse filho mais novo pede sua parte da herança para que ele vá buscar o seu destino, ele respeita, ele dá a parte dele, a parte que ele cabe na herança, respeitando o seu livre-arbítrio. Veja, muitas vezes, e aí é fundamental que nós possamos entender que nós, a partir do momento que alcançamos a razão, ou seja, quando o princípio espiritual, após a sua jornada do despertar da razão, que essa jornada tem início no reino mineral, adentra-se no reino vegetal, passa pelo reino animal, e quando alcança a razão, inicia as suas primeiras encarnações em corpos humanos. Quando o princípio espiritual alcança a razão, ele passa a ser denominado de espírito. E a partir do momento que ele alcança a razão, ele já passa a desejar e a diferenciar o certo do errado. Logo, quando ele passa a diferenciar o certo do errado, alcançando a razão, ele passa a ter o que se chama de livre-arbítrio. E a consequência do livre-arbítrio, todos nós sabemos, que é a responsabilização. Ou seja, existe uma relação íntima entre despertar da razão, livre-arbítrio, identificação do certo e do errado e a responsabilização pelas suas opções. A partir desse momento, o espírito passa a ser alcançado pela lei de causa e efeito. A partir do momento que ele alcança a razão e passa a ser responsável por as suas opções. É como diz João de Ângeles, nós somos as nossas opções. Aquilo que escolhemos ontem, hoje, antes de ontem, no nosso passado, sofreremos as consequências no futuro. Bom, então o Pai, na parábola traçada pelo nosso Mestre Jesus, ele respeita o livre-arbítrio do filho e dá a sua parte da herança. O pródigo, na realidade, o pródigo é a personificação daquele que se entrega desvairadamente aos prazeres sensuais, centralizando toda a sua atenção na gratificação dos sentidos, ou seja, nos prazeres que chegam aos nossos sentidos sensoriais, não é? Principalmente aos 5 sentidos sensoriais, da audição, da visão, do paladar, do olfato e do tato, da pele. Então esse filho, ele está movido apenas em atender os prazeres sensoriais, ou seja, em busca da gratificação pelos prazeres sensoriais. E isso é interessante, é importante que nós possamos refletir, porque muitas vezes esse é o nosso processo também. Quantas e quantas vezes nós não fomos dominados simplesmente pelo instinto, sem pensar, sem refletir, e nos deixamos dominar pelo instinto quando
muitas vezes, aquela manifestação e aquela dominação que o instinto teve conosco serviu de, vamos chamar assim, de um rebaixamento da dignidade humana, para rebaixar a dignidade humana. Podemos citar, por exemplo, que na própria parábola o mestre nos diz que o filho pródigo ele foi viver de uma forma dissoluta. Ou seja, vamos imaginar que ele transitou pelas tabernas na época, não é? Pelos bares, pela prostituição, e então ele viveu de uma forma dissoluta. E se nós começarmos a perceber, por exemplo, a própria atividade sexual é uma atividade que tem um componente instintivo grande. Mas, se nós não soubermos bem empregar as nossas funções sexuais, ao invés de darmos um emprego responsável, um emprego equilibrado, um emprego pelo amor, pelo respeito, pela consideração, com carinho, vamos empregar simplesmente pelo instinto, pela selvageria. Então, é fundamental que nós, já alcançamos a razão, possamos saber direcionar as nossas funções, e inclusive neste caso a função sexual, para que ela seja empregada não pela selvageria, não pelo instinto, mas com a responsabilidade, com o amor, com um carinho. E é isto. Então, justamente, eu quis trazer essa situação para que nós possamos, para essa relação com o nosso querido, com o pródigo, que foi viver de uma forma dissoluta. Bom, a herança desperdiçada, a gente vê que ele pegou uma parte da herança e foi viver de uma forma dissoluta. E vamos verificar que a herança desperdiçada representa os valores espirituais. A herança desperdiçada representa os valores espirituais. Os valores que nós trazemos dentro de nós, mas que muitas vezes não queremos ou não desejamos externar e vivenciar. Então, desprezamos esses valores, desprezamos esses tesouros de uma forma muito abrupta, como aconteceu aqui com o pródigo. Então, a herança desperdiçada representa o desprezo pelos valores espirituais. E é importante que nós possamos, de alguma forma, fazer com que, mesmo vivendo aqui na matéria, possamos sempre respeitar os valores espirituais. É como os bons espíritos nos dizem:
Não basta que nós possamos materializar o espírito, mas nós precisamos fundamentalmente espiritualizar a matéria. Então, e Kardec nos fala que nós precisamos sempre viver aqui na Terra, utilizando-nos dos benefícios que este mundo pode nos oferecer, entretanto, não subjugando os valores espirituais, permitindo que nós possamos usufruir da nossa vida de relação, dos prazeres, inclusive, que a matéria pode nos proporcionar. Por exemplo, hoje foi um dia dos pais e nós, por exemplo, almoçamos com os nossos filhos, não é isso? Tivemos um reparto gostoso. Então, se você abusa da feijoada, se abusa dos alimentos de uma forma absurda, então você colocou toda a sua ansiedade na alimentação em busca daquele prazer que a alimentação pode lhe dar. E é lógico que você vai sofrer as consequências daquele abuso, daquele excesso. Você não colocou a função da ingestão alimentar, da ingestão do alimento, da busca do alimento. Você não colocou esta função em função subordinada à razão. Subordinada à razão. Então, com isso você extrapolou e vai, de alguma forma, ter uma certa indigestão ou outras consequências. Então, isso é simplesmente um exemplo de quando nós colocamos um instinto acima da razão. Jailson Costa, muita paz para você. Está sendo compreensível, queridos irmãos e irmãs? Está claro? Pergunto a vocês se está claro o que nós estamos falando. Vamos dar prosseguimento. Então, a grande fome que se abateu sobre a terra indica o cansaço, a insatisfação e o fastio dos prazeres materiais e cedo ou tarde produzem no ser. Ora, o que acontece aqui? Todas aquelas pessoas que buscam exclusivamente atender os sentidos sensoriais, chega um tempo que ela vai ficar indigesta, de tal forma que vai sentir a necessidade de se alimentar com outros conteúdos. Ela vai olhar para dentro de si mesma e vai verificar o que se chama de vazio existencial. Vazio existencial. Vai verificar o quanto tempo ela perdeu e vai verificar que para ser feliz ela precisa se alimentar com outros conteúdos, porque aqueles conteúdos que até então se alimentara não lhe proporcionaram um estágio superior de compreensão e de satisfação com a vida. Então, é nessa perspectiva que, a partir desse momento que o ser humano encontra esse vazio,
se encontra neste vazio, é que ela vai começar a se despertar, ao despertar da consciência. Infelizmente, nem sempre esse despertar da consciência, quando se está nesse vazio, acontece sem consequências muito graves, muito sérias. Por exemplo, porque muitas vezes o vazio existencial, hoje em dia principalmente, leva ao suicídio. Hoje, principalmente, o vazio existencial, por exemplo, achar-se uma coisa, eu sou uma coisa, eu sou uma pedra, eu sou um monstro. Internaliza essa ideia grotesca de autopunição. Certo, Adenauer, nós somos o que pensamos e agimos, correto. Nós somos o que pensamos e agimos. E aí eu trago assim um complemento disso que você está falando, querida. Porque Joana de Ângeles, por exemplo, ela nos diz que o sofrimento, veja só, o sofrimento tem origem na má aplicação da razão. E é incrível quando você começa a refletir sobre isso, que é verdade. Por exemplo, o que é que nos diferencia dos animais, dos nossos irmãos animais, dos nossos irmãos que estão em estágio ainda passando pelo estágio da selvageria dos animais? O que nos diferencia é a razão. Agora, se nós empregamos de uma forma equivocada a razão, geramos conflitos e sofrimentos. Geramos sofrimentos. Porque quando você faz a opção pelo erro, pelo grotesco, pela crueldade, pelo excesso, você fez essa opção. Você se deixou levar, você fez a opção de se deixar levar, de não lutar, de não resistir. E aí você vai ser responsabilizado pela sua opção, inclusive pela sua opção de ficar omisso diante das questões sociais, por exemplo. Nós estamos passando um momento difícil e muitas pessoas ficam omissas diante da crueldade, diante da intolerância que se passa nos intolerantes, das guerras, das violências, das palavras chulas, das pornofonias, das indignidades. Então, muitas vezes ficamos omissos. Isso não é comigo, deixo para lá. É lógico que até a nossa opção de sermos omissos, vamos ter uma consequência nisso. Então, obrigado, querida irmã. Essa reflexão de todos nós, eu peço inclusive que vocês possam colaborar conosco, tá bom? É isso mesmo, é uma construção. Então, e aí o vazio existencial gera essa necessidade de buscarmos o novo, de buscarmos a casa do Pai, de buscarmos a nossa origem. Veja, que coisa linda, né? Você sai, vive de uma forma dissoluta, entra no vazio existencial e faz um meia-culpa e diz, puxa vida, eu errei.
É quando ele fala: pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, ele diz: eu errei, eu assumo a culpa, o erro foi meu, eu fiz essa opção. Compreendemos como isso é lindo? Porque isso é lindo, sim. É lindo porque o Espírito alcança esse estágio da compreensão. Compreender. Como é importante compreender. Porque quando você não compreende, você entra nos processos de uma forma automática, sem saber o que está acontecendo. A doutrina espírita, ela é realmente o cristianismo redivivo, porque ela vem ampliar a nossa compreensão dos fenômenos da vida e das coisas. Ela amplia a nossa compreensão. E quando você compreende os fenômenos que se passam com você, aí você pode adotar estratégias de superação. Deixa eu ver o tempo aqui. Estratégia de superação. Por exemplo, vejam só. Quando da guerra de Troia, Ulisses, após vencer a guerra de Troia, ele volta, e quando ele volta, ele passa lá próximo às sereias. E aí ele pede ao pessoal da embarcação, ele diz assim: amarrem-me no mastro da embarcação, a fim de que eu possa ouvir o canto das sereias, mas não ser seduzido pelas sereias e morrer no mar. E todos a tripulação, eles colocaram cera nos ouvidos para não ouvirem o cântico, mas não colocaram cera nos ouvidos de Ulisses, e ele foi amarrado no mastro. Passou pelas sereias, ele gritou, querendo que eles tirassem ele daquele mastro, que soltassem ele. Ele ficou seduzido, alucinado pelas sereias, por aquele canto. Depois que a embarcação passou e lá na frente ele não ouvia mais, ele caiu em si, eles lá desamarraram Ulisses e Ulisses continuou a seguir. O que significa isso? Esse mito. Significa que ele traçou uma estratégia. Traçou uma estratégia para não cair. Ele sabia que ainda tinha dificuldade, fragilidade, mas ele montou uma estratégia de tal forma que ele pudesse resistir às tentações. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, quando o nosso mestre nos ensinou a fazer a oração dominical, ele nos disse: e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo e qualquer mal. Vai chegar um tempo que nós vamos ter tanta resistência moral, tanta grandeza moral, que não haverá mais tentação. Não haverá mais tentação. Então, quando a vontade chega, quando o desejo primitivo aflora e você identifica o desejo primitivo, quando você identifica esse sentimento, essa emoção, esse desejo, essa vontade, mas você agora coloca a razão como pressuposto, como a baliza que vem a direcionar. Aí essa é a luta. É uma luta mental. É uma luta moral. Não é uma luta exterior. É uma luta totalmente interior. A nossa principal luta
o principal terreno da nossa maior batalha é a nossa mente, é em nossos corações, ou seja, é no pensamento e é nas emoções, nos sentimentos. Podemos continuar? Aqui a Nora fala: quem não tem entendimento sobre as coisas, corremos o risco de praticar graves equívocos. Correto. Alguns filósofos falam, inclusive, que quem não conhece a sua história corre o sério risco de repeti-la. Quem não conhece os erros históricos corre o sério risco de repeti-los. Então, quando nós desconhecemos, corremos o sério risco de repetir. Por outro lado, assim, além disso, o que é que a doutrina espírita nos permite? Ela vem a nos dizer que nós somos espíritos e que se essa vontade ainda primitiva ainda existe dentro de nós, é porque nós a colocamos lá. Porque nós estamos lembrados do que os bons espíritos disseram a Allan Kardec, que nós fomos criados simples e ignorantes. E se tem algo equivocado dentro de nós, esse algo equivocado foi colocado por nós. Ora, se alguém hoje, com a nossa idade de 60 anos, está, por exemplo, com problemas respiratórios, e ele faz uma reflexão que ele fuma desde os 12 anos de idade, ele não pode colocar a Deus a culpa, não pode colocar em seu pai terreno a culpa, nem nos seus irmãos, nem na sociedade. Foi ele que colocou foi ele que ingeriu esse cigarro, essa nicotina, que petrificou os seus alvéolos, dificultando e reduzindo a sua qualidade de vida. Compreendemos? Então, quando ele compreende isso, aí ele já começa a gerar consciência de que eu estou arrependido. 3 níveis do processo de redenção. 3 níveis. Foi bom, querida irmã, você trazer essa reflexão, porque existem 3 níveis para a redenção. Existe, primeiro passo é o arrependimento, o segundo passo é a expiação, e o terceiro passo é a reparação. Após a reparação, tem a redenção. Então, arrependimento, expiação, reparação, redenção. Bom, podemos continuar? Sendo que é importante também que nós possamos falar do outro filho. Porque normalmente nós falamos do filho pródigo, filho pródigo, filho pródigo, filho pródigo. E o outro filho? Porque essa parábola antigamente tinha um nome, a parábola dos 2 irmãos. E com o passar do tempo ficou mais na cultura da mente popular a parábola do filho pródigo. Mas o outro também representa a humanidade. Aquelas pessoas que vivem da aparência, o egoísta, que não admitia que o filho voltasse, que o irmão voltasse para casa, que ficou com ciúmes porque o pai matou um bezerro cevado para que pudesse fazer uma festa, se alegrar com o filho que estava perdido e foi encontrado, que estava morto e reviveu. Esse egoísmo, muitas vezes nós encontramos no nosso dia a dia, e que muitas vezes, infelizmente, nós ainda praticamos esse egoísmo quando nós não nos contentamos, nós não nos alegramos com a vitória,
com a satisfação do próximo, com a satisfação do outro. Então, o egoísta, o irmão mais velho, inclusive ele quis brigar com o pai, não entendia o pai, porque o pai recebeu com compaixão. O próprio Jesus nos diz que quando o pai que estava ao longe viu o filho pródigo se aproximando, esse pai caiu em compaixão, foi tocado de compaixão. Ora, e a compaixão descende, é fruto da misericórdia. Misericórdia. E o egoísta, ele não quis entender, não quis nem entrar em casa. Ele não quis nem entrar em casa. Com ciúme, com despeito, com raiva. Este egoísta, ele vivia de aparências. Ele não era virtuoso, realmente não era. Era daquelas pessoas que viviam de aparência. Viviam de roupas de luxo, de marcas, de relógio bonito, de casa nova, palavras sábias, mas por dentro, sepulcros, como diz o nosso Mestre Jesus, sepulcros caiados, lobos com peles de ovelha. É importante, por exemplo, tem aquela passagem do bom samaritano, né? Que quando Jesus nos diz que o sacerdote passa, vê o homem lá no chão e diz: eu poderia até atendê-lo, mas se o ladrão passar por aqui, ele vai me surrar também. Então correu. Aí vem um levita que cuidava dos templos, descendente da tribo de Levi, também olha, sente também a necessidade de ajudar, mas com medo também dos ladrões, aquelas coisas todas, passa e vai ao largo. Mas o terceiro, o samaritano, quando olha o homem que está ensanguentado no chão, à beira do caminho, o samaritano diz, Jesus diz assim, que o samaritano foi tocado de compaixão. Foi tocado de compaixão, desceu do seu burrico, limpou as feridas, prensou as feridas, colocou óleo, colocou vinho, depois levou para a estalagem, pagou o estalajadeiro antecipado. E aí Jesus pergunta ao doutor da lei: quem é o próximo daquele que estava no chão? E o doutor da lei diz: foi aquele que aplicou misericórdia. Então, é justamente isso, quando o pai olha o filho que volta, Deus, olhando-nos voltar a casa, ele se alegra. E o nosso mestre diz: olha, há mais alegria nos céus quando um perdido é encontrado do que todos os 99 que nunca se perderam. Compreendemos, meus irmãos e irmãs, como isso é lindo, como isso é belo. Há mais alegria no reino dos céus, em nossos corações, quando uma ovelha que estava desgarrada é encontrada, do que todas as 99 que nunca se perderam. Então, essa foi a alegria do pai ao ver o retorno do filho, agora amadurecido, agora consciente, que deve colocar os prazeres sensoriais subordinado aos valores espirituais. Vejam,
Não é desprezar também os prazeres sensoriais. Se você tem condições de degustar uma boa comida aos domingos com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo, deguste. Não tem erro nenhum. Não tem erro nenhum. Agora, evite o excesso. Saiba quando e o momento certo. Coloque subordinando a razão aos valores. É o que Sócrates dizia, a diferença entre nós, os animais, é a razão. E nós não podemos simplesmente obscurecer a razão. Alguém gostaria de trazer alguma? A reforma íntima. Gostei, querida. Reforma íntima. A reforma íntima é fundamental. E dentro dessa perspectiva da psicologia profunda, podemos já começar pela reforma íntima. Francisco de Assis. Grande irmão. Beijo no seu coração. Bom, a reforma íntima, ela é algo fundamental. Fundamental. E não existe reforma íntima sem luta. Não existe reforma íntima sem batalha. Não existe. Quando Kardec disse que a fé espírita é a fé raciocinada que nós precisamos, e quando ele pergunta aos espíritos, por exemplo, o que é que vem primeiro, a evolução intelectual ou a evolução moral? E os espíritos dizem, as mais das vezes, Kardec, é a evolução intelectual. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes seu intelecto aprimorado, sem ampliar a sua compreensão, você pode aceitar uma inverdade, uma mentira, uma falsidade, um equívoco, pensando que é certo, quando é errado. Outras vezes você pode rejeitar uma verdade, uma virtude, pensando que é errado, pensando que é certo, quando era errado. Quando era errado, rejeitar essa verdade, essa virtude. Então, por exemplo, nós aqui no Nordeste do Brasil, e boa parte da população brasileira, patriarcal, numa sociedade patriarcal, numa sociedade ainda muito próxima ao elitismo. Então nós fomos criados numa cultura que dizia assim, homem que é homem não chora. Homem que é homem não chora. Então, e aí você cresce com aquela ideia de que o homem que é homem não chora. E você começa a anular as suas emoções, a reprimir as suas emoções, porque homem que é homem não chora. E aí você desencarna aos 45 anos, porque você somatizou as suas emoções. Tem um infarto e desencarna, porque você não soube bem trabalhar as suas emoções. Porque o choro, a lágrima, é um mecanismo extraordinário, fisiológico, que permite que o corpo possa distensionar-se. Há um alívio das tensões quando a gente chora. É por isso que todos nós, seres humanos e os animais mamíferos, choramos. Choramos. Certa feita, eu estava na região amazônica e estava num veículo, na época eu estava no exército, e prendemos uma preguiça. E ela ficou na parte de trás do carro e de repente ela começou a chorar, gente. Ela começou a chorar.
As lágrimas caíam em abundância. E eu queria levar para casa para criar. Que erro, né? Aí eu disse, para esse carro, cara, para esse carro aí, para esse carro. Vamos colocar a bichinha na mata. Ela está chorando. Ela está chorando. Bom, então, as lágrimas. Então, aquelas pessoas que não aprenderam a chorar porque acreditaram de uma forma equivocada que homem não chora. Essas pessoas têm muita dificuldade de lidar com as emoções. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Foi um equívoco. Foi um grande equívoco. É por isso que os Espíritos disseram para Allan Kardec, primeiro vem a evolução intelectual. Porque com a evolução intelectual você amplia a compreensão dos fenômenos. E os fenômenos compreendidos, você vai perceber, vai discernir o certo do errado. E se você ainda está equivocado, você vai direcionar, vai repaginar-se, vai ressignificar o seu processo. A nossa maior luta é contra os nossos... Está aqui o nosso querido amigo da... Eu não consegui ler. Caro irmão Jeová, agradecemos a sua participação na live do Seno. Gratidão pelo ótimo trabalho edificante. Eu que agradeço, querida irmã. Já está chegando já no nosso horário, não é? Eu que agradeço. Não deu aqui para trabalharmos a segunda parte, que era para verificarmos aqui essa parábola à luz da psicologia profunda. Mas eu espero ter assim contribuído de alguma forma. Para mim foi muita alegria, foi um prazer muito grande estarmos aqui juntos, em nome de Jesus, em nome do Divino Mestre Jesus, nesse Dia dos Pais. Que neste dia todos os pais nós possamos, a gratidão é minha, meu querido irmão, nós possamos fazer uma reflexão e crescermos e agradecermos a Deus, o nosso Pai Celestial. A doutrina espírita nos diz, por exemplo, que todos nós precisamos ser pais e mães, né? Porque o espírito não tem sexo. Então precisamos ser pai, precisamos ser mãe, aprender a sentir e a amar como mãe, aprender a sentir e a amar como pai. Porque é isso que faz a grandeza do espírito, a evolução espiritual. Não esqueça de salvar o vídeo, tá certo? Às vezes eu esqueço, mas agora não vou esquecer não. Então vamos fazer a nossa prece final agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus esse momento de tanta alegria espiritual, de tanto alimento para os nossos corações. Senhor Deus, obrigado por esse momento. Permite, Pai Eterno, que possamos aurir as energias necessárias, a coragem necessária para fazermos o enfrentamento das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, das nossas limitações. Para que um dia, Deus amado, possamos ser instrumentos fiéis do Teu amor e da Tua paz. Assim seja. Queridos irmãos e irmãs, muita paz, muita luz, e neste exato momento nós vamos nos despedir dessa live, agradecendo a Deus por esse momento de